Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do CDD. Se você puder dar aquela moral, aquela contribuída pro meu trabalho, deixa sua curtida aqui embaixo. Não se esquece de comentar, deixa nos comentários a sua opinião sobre os fatos mencionados a partir de agora. E não se esquece do mais importante, se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Clica aí no botão vermelho abaixo e ative o sininho para todos, para sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. E o Cruzeiro já se representou nessa última segunda-feira, se preparando para o próximo jogo da Série B. Nessa quarta-feira, às 7 da noite, contra o Guarani em Campinas. Na atividade dessa segunda-feira, tivemos 3 boas notícias para o torcedor do Cruzeiro. O volante Lucas Ventura, que foi substituído na partida contra o CSA, passou por exames médicos, porém não foi constatada nenhuma lesão. Ele inclusive já fez um treino regenerativo com os outros titulares. Outro jogador que reclamou de dor contra o CSA foi o meia Claudinho, inclusive o cara que marcou o gol do Cruzeiro. Mas de acordo com a assessoria do Cruzeiro, ele já está totalmente recuperado e sequer passou por exame. Já o atacante Keké, que treinou com o grupo boa parte da última semana, mas não foi relacionado para o último jogo de domingo, foi a campo normalmente. Jogadores que estão em tratamento é o meia Marcinho, com dor no pé direito, e o atacante Bruno José, que está com incômodo no tornozelo direito. Eles estão treinando à parte e são dúvida para o próximo jogo em Campinas. Outro jogador que está lesionado é o atacante Wellington Nem, que está seguindo a fisioterapia e é mais um nome que deve ser incerto para esse jogo em Campinas. Nessa terça-feira o trabalho foi programado para a parte da manhã, já que no período da tarde a delegação do Cruzeiro viaja para o interior paulista. E é muito provável que na parte da tarde ou da noite dessa terça-feira já saberemos a lista de relacionados para o jogo. E para essa próxima partida o Guarani não deve receber público lá no Brinco de Ouro da Princesa, que é o estádio deles. Já que o Guarani e a Ponte até tentaram, fizeram um pedido de retorno do público, porém a decisão foi negada pela Prefeitura de Campinas. O Cruzeiro que espera pagar até o fim dessa semana parte dos salários atrasados do elenco e dos funcionários. A expectativa é que o dinheiro esteja disponível até sexta-feira. E mais uma vez o presidente Sérgio só conseguirá realizar esses pagamentos graças à ajuda do Pedro Lourenço do Supermercados BH, Lembrando a todos que o empresário também foi responsável por quitar os vencimentos em agosto, quando o Cruzeiro contratou o treinador Luxemburgo. Ao grupo de jogadores, o Cruzeiro está devendo 2 meses de salário, prestes a completar 3. Em relação aos funcionários da administração, as dívidas alcançam até 4 meses, contando também alguns valores em aberto de 2020, acredite se quiser. A gente está em quase 2022 e o Cruzeiro está devendo algumas partes de 2020 para funcionários do clube. Vale lembrar que a folha do mês de setembro tem vencimento previsto para a quinta-feira da próxima semana, no caso dia 7 de outubro. E depois desse último jogo contra o CSA, o jornalista atleticano, o Milton Neves, diz que a sensação é que o Cruzeiro jamais voltará à Série A do Campeonato Brasileiro. Para o apresentador, é possível que o Cruzeiro nunca mais volte a ser grande como já foi. Abre aspas, hoje a sensação é de que o Cruzeiro nunca mais voltará para a Série A, ou pelo menos que jamais voltará a ser grande como já foi. Viverá de breves retornos à primeira divisão e de algumas zebras contra o Atlético no Campeonato Mineiro, como já acontece há tempos com a América. Ah, meu Deus do céu, esses jornalistas aí não perdem uma oportunidade aí para zoar o Cruzeiro. A verdade é que o Cruzeiro sempre foi e sempre será o maior time de Minas. Os títulos não serão apagados, não serão retirados. E engraçado que sempre quando a gente vence o Atlético é uma zebra, Inacreditável. O jornalista ainda afirmou que o Cruzeiro certamente não conseguirá o acesso nessa temporada. Isso aí todo mundo já sabe, que a situação é muito complicada. O Cruzeiro tem menos de 1% de chance de acesso. Tem até muito mais chance de ser rebaixado, coisa de 10%. Eu acho que nenhuma das coisas vão acontecer, tanto o Cruzeiro conseguiu acesso quanto ser rebaixado. O Cruzeiro vai ficar, infelizmente,
entre os dois, mas é isso, mais um ano na Série B. E no podcast Posse da Bola, o Mauro César Pereira também analisou a situação do Cruzeiro e falou que o Cruzeiro precisaria de uma arrancada que é improvável para alcançar o acesso. Lembrando que metade dos jogos disputados pelo Cruzeiro até agora na Série B terminaram empatados. Ou seja, de 26 jogos que o Cruzeiro já disputou na Série B, 13 terminaram empatados. Metade dos jogos. Bizarro. O Mauro, teve a derrota do Cruzeiro, que, ao que tudo indica, não vai subir. E ainda o spray de pimenta. Como a PM de Minas adora um spray de pimenta, né? É verdade, né? E como tem gente na rede social que acha legal, acha necessário jogar spray de pimenta. Tem uma confusão que se... A famosa turma do deixa disso consegue separar esse tipo de briga, né? Porque aquela briga que é mais empurrão do que outra coisa, né? Não tem soco na cara, rabo de arraia. Ali, eu vou te pegar, não sei o quê. E chega um pessoal ali e separa. Por isso, ao invés de chegar e separar, já coloca spray de pimenta, quer dizer... Aí afeta até pessoas que estão próximas que não tem nada a ver com isso, um negócio desagradável. Mas assim, esse é o Brasil, né? Não é só no futebol, né? Esse é o Brasil. As forças de segurança agem dessa maneira nesse país. Agora em campo, né? Outra derrota do Cruzeiro, primeira com o Luxemburgo, o time está empatando muito e agora perdeu. A distância é muito grande de fato, a campanha, você pegando campanhas de times em temporadas anteriores na Série B, né? Que fizeram trajetórias parecidas nessa altura do campeonato, com essa mesma pontuação, algo próximo, os times não subiram e depende de uma arrancada aparentemente pouco provável, né? Para conseguir brigar pelo acesso. A tendência é o Cruzeiro ficar mesmo na Série B. Só uma arrancada espetacular e essa derrota, acho que ela é bem marcante, uma derrota para o CSA, em casa, né? Já vinha sofrendo bastante com o CRB desde o ano passado, Copa do Brasil, Série B, e agora o outro time, Alagoano, também apronta para cima do Cruzeiro, vencendo em Belo Horizonte, né? Foram 2 jogos, inclusive, no Estádio de Independência ontem, né? América e Flamengo, e depois Cruzeiro e CSA pela segunda divisão. E com torcida, o Cruzeiro já vem jogando com torcida há algum tempo, aliás, é o time que nas competições da CBF tem jogado com torcida há mais tempo, né? Já tinha conseguido aí colocar o seu torcedor atuando lá na boca do jacaré e agora jogando em Belo Horizonte. É delicada a situação, né? É delicada, mas assim, eu acho que tudo que acontece com o Cruzeiro é algo que todo torcedor, não só do Cruzeiro, mas de outros times também, deveria olhar com muita atenção. Porque é um roteiro dramático, previsível, não faltou alerta e o resultado está aí. Isso pode acontecer por outros meios, ou sei lá, né, por situações parecidas com outros clubes. Não é só um rebaixamento, tipo, por exemplo, o Internacional caiu, né? Caiu, subiu, e quase foi campeão. E voltou a Libertadores, né? Conseguiu se recompor. Está lá tentando se organizar. O caso do Cruzeiro é gravíssimo, não é só uma queda para a segunda divisão, é uma queda porque tudo ao redor, toda a estrutura apodreceu. Então o time caiu e o clube está numa draga terrível, os problemas são muitos e ainda assim é um dos elencos mais caros da Série B, mas não consegue montar time porque a crise é muito grande, a ansiedade, o desespero, e o jogo de ontem mostrou isso de novo. O Senado Federal votou ontem pela derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro a trechos da lei do clube empresa, permitindo que os times de futebol tenham acesso a incentivos fiscais. De acordo com a proposta, os clubes que optarem pela migração para as sociedades empresariais vão ter um regime tributário especial. E sua carga tributária total será de 5% de suas receitas nos últimos 5 anos. Ou seja, quem optar por ser clube empresa vai ser priorizado. Lembrando a todos que o dispositivo foi vetado pelo governo porque, segundo o Ministério da Economia, a medida viola a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora a proposta segue para análise dos deputados federais. Hoje é um dia muito importante para o futebol brasileiro e feliz. Feliz para você, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Figueirense, do Vasco, do Botafogo, de tantos clubes pelo Brasil. Por quê? Porque nós derrubamos aqui no Senado 2 vetos, um deles que atingiu o coração do projeto da Sociedade Anônima do Futebol. Nós agora restabelecemos aqui no Senado, derrubando o veto, a tributação específica do futebol, o que significa maiores investimentos e maior capacidade de sedução para que os clubes se transformem em sociedades anônimas do futebol. E com isso, maior governança, maior gestão. O outro veto que nós derrubamos aqui diz respeito a um destaque meu
sobre a lei de incentivo. Não queriam que a Sociedade Anônima do Futebol pudesse captar recursos pela lei de incentivo. Mas, ao contrário do voto da senadora Leila, do senador Flávio Bolsonaro, nós, por ampla maioria, derrubamos também esse veto. E agora a Sociedade Anônima do Futebol, assim como o clube, sociedade civil, assim como o clube, empresa limitada, por isonomia, poderá buscar recursos para incentivar o futebol, a formação, o futebol feminino, masculino e as contrapartidas sociais obrigatórias. Agora é na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado fizemos a nossa parte. E é isso, rapaziada. Apesar desse processo ser muito, mas muito demorado, finalmente o Clube Empresa, o Cruzeiro Empresa, tá prestes a sair. Vamos, Cruzeiro! Eu acredito que seja a melhor e única maneira do Cruzeiro finalmente voltar ao lugar que nunca, jamais deveria ter saído. Não só a Série A, mas a integridade no futebol nacional e internacional. Já que o Clube Empresa abre portas para vários investidores chegarem agora e investirem seu capital no Cruzeiro, que cá para nós, apesar de estar numa crise fodida, o Cruzeiro ainda tem oportunidade de crescer mais do que já é grande. Deixa nos comentários a sua opinião, não se esquece do like no vídeo, compartilhar com todos seus amigos e de se inscrever aqui no CDD. Valeu, falou!